O que Napoleon Hill aprendeu com Jesus Cristo sobre prosperar. Antes de começarmos, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar conteúdos profundos, baseados em princípios atemporais de prosperidade, revelando segredos que unem espiritualidade, mente e ação prática. É mais que assistir a vídeos, é um investimento na transformação da sua vida. Quem acompanha nosso canal aprende a alinhar fé, propósito e estratégia, exatamente como os grandes mestres do sucesso fizeram, e assim constrói uma vida rica em todos os sentidos. Se você realmente quer prosperar, precisa estar aqui. Imagine a cena. Um jovem escritor e pesquisador norte-americano, no início do século XX, atravessa um dos períodos mais desafiadores da história. Crises econômicas, guerras e instabilidade social. Seu nome, Napoleon Hill. Movido por um chamado quase espiritual, ele dedica mais de 20 anos da sua vida a entrevistar homens e mulheres extraordinários, líderes, inventores, empresários e visionários, tentando decifrar o que exatamente faz algumas pessoas alcançarem riquezas quase inimagináveis, enquanto outras, igualmente inteligentes e talentosas, permanecem presas a uma vida de escassez. Mas o que poucos sabem é que por trás de todo o método de Hill existia uma influência ainda mais profunda. Uma que ia muito além da psicologia, dos negócios ou da autoajuda. Ele estudou com a mesma atenção que dava aos magnatas os ensinamentos de Jesus Cristo. Hill não via Jesus apenas como uma figura religiosa, mas como o maior mestre da prosperidade integral. Alguém que compreendia a mente humana, as leis invisíveis da fé e o poder da palavra como ninguém na história. Jesus falava sobre o poder da semente, sobre talentos que devem ser multiplicados, sobre buscar primeiro o reino, e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Para Hill, isso não era apenas uma mensagem espiritual, mas também um mapa prático para criar riqueza e abundância. Ele percebeu que prosperar, segundo Cristo, não se tratava apenas de acumular bens, mas de expandir a própria capacidade de servir, criar e transformar vidas. Você já parou para pensar que as mesmas leis que regem um milagre também podem reger seu crescimento financeiro? Que a fé que move uma montanha é a mesma que pode mover os obstáculos que hoje se erguem entre você e o seu sucesso. Essa é a conexão que Hill entendeu e que poucos exploram de forma prática. Nesta série, vamos mergulhar nas lições que Napoleon Hill aprendeu com Jesus Cristo sobre prosperar. Vamos explorar como o amor ao próximo, a clareza de propósito, a disciplina mental e a confiança inabalável em um resultado podem se traduzir em conquistas concretas no mundo material. E no meio desse caminho, quero que você comente. Você já viveu alguma situação em que a fé foi o único recurso que te impulsionou a seguir em frente? Compartilhe sua experiência, pois este é um espaço para trocarmos histórias reais que inspiram e fortalecem. Prepare-se, porque ao longo dessas 6 partes você vai entender que prosperar não é apenas um direito dado por Deus, mas um dever para quem quer cumprir seu propósito. Vamos desmontar crenças limitantes, mostrar como alinhar pensamento, emoção e ação, e revelar como essa combinação se tornou para Hill a verdadeira herança deixada por Cristo. A base espiritual da prosperidade. Quando Napoleon Hill investigou a vida e os ensinamentos de Jesus, ele percebeu algo que mudaria radicalmente sua compreensão sobre riqueza. Prosperidade é, antes de tudo, um estado interno. Cristo, em suas parábolas e conversas, repetia que o que está dentro do homem é o que determina o que ele manifesta fora. Isso não era teoria para Hill, era uma lei universal. Assim como a semente precisa de um solo fértil para germinar, a riqueza precisa de uma mente fértil para se desenvolver.
Para Hill, Jesus não estava apenas falando de moral ou de ética, mas de uma estrutura mental e emocional capaz de atrair oportunidades e multiplicá-las. Ele entendia que fé não era um sentimento vago, mas uma força de criação, uma energia direcionada com propósito. Ao observar as palavras, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível, Hill via ali um dos princípios mais poderosos para qualquer pessoa que quisesse prosperar: a convicção absoluta, independente das circunstâncias. O primeiro passo, portanto, é entender que o dinheiro não é a causa da prosperidade, mas o efeito dela. A verdadeira fonte está no que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o que é possível para a sua vida. Se você se vê como indigno, limitado ou preso a um destino fixo, sua mente filtra qualquer oportunidade que poderia mudar a sua história. Por outro lado, se você internaliza que é co-criador com o Criador, começa a agir e pensar como alguém que já possui o que deseja. Eu via Jesus como um estrategista da mente humana. Ele ensinava por histórias, porque sabia que a mente grava imagens mais profundamente do que conceitos abstratos. Ao ouvir sobre talentos sendo multiplicados, sobre a colheita abundante do semeador ou sobre a viúva que deu tudo o que tinha e foi honrada, as pessoas não apenas entendiam, elas visualizavam. E na visão, começavam a criar uma nova realidade interna. Esse método de Jesus está diretamente ligado ao que hoje chamamos de visualização criativa, um dos pilares da lei da atração. Hill percebeu que Cristo sempre conectava fé à ação. Não bastava acreditar, era preciso levantar e andar, lançar a rede no mar, plantar a semente. A prosperidade não é um presente mágico que cai do céu, mas uma resposta natural a uma mente e um coração alinhados com a abundância divina e dispostos a agir. E talvez o ponto mais transformador que Hill absorveu de Jesus foi a ideia de que prosperar não é pecado, desde que o objetivo da prosperidade seja servir. Cristo nunca condenou a riqueza. Ele condenou o apego e a arrogância que podem vir com ela. A riqueza que flui de uma consciência de amor e propósito se multiplica, abençoa e retorna em dobro. Essa compreensão mudou a forma como Hill ensinava seus alunos e leitores. Ele passou a dizer que a riqueza legítima é fruto de um serviço útil e de valor ao próximo. Nos próximos passos, vamos entender como Hill traduziu essa base espiritual em técnicas práticas para transformar fé em resultados concretos. E como você pode aplicar o mesmo princípio, começando hoje, independentemente da sua situação atual. Fé inabalável e a lei da expectativa. Napoleon Hill percebeu que Jesus não apenas pregava sobre fé, mas demonstrava como ela funcionava na prática. A fé ensinada por Cristo não era passiva, era ativa, consciente e cheia de expectativa positiva. Cada vez que Jesus dizia, "A tua fé te salvou", ele estava revelando um código espiritual. Você recebe não apenas pelo que pede, mas pelo que espera com convicção. Hill traduziu isso como a lei da expectativa, a certeza de que o resultado virá, mesmo que o caminho ainda não esteja visível. Para Hill, viver pela fé significava viver como se a promessa já tivesse sido cumprida. Isso se conecta diretamente ao ensinamento de Jesus em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Hill explicava que esse é o mesmo princípio aplicado pelos grandes empreendedores e inovadores. Eles agem como se o sucesso fosse inevitável. Não se trata de arrogância, mas de alinhar mente e emoção com o resultado desejado até que ele se manifeste no mundo físico. Essa expectativa é o que molda nossas ações e atrai circunstâncias alinhadas ao nosso propósito.
Quando você crê que algo vai acontecer, começa a perceber oportunidades que antes passariam despercebidas. É como se a sua mente filtrasse tudo o que não serve ao objetivo e desse foco apenas ao que te aproxima dele. É nesse ponto que o milagre começa a parecer natural. Jesus usava exemplos simples para ensinar isso. Quando multiplicou os pães e peixes, ele primeiro deu graças pelo que tinha, mesmo que fosse insuficiente aos olhos humanos. Hill destacava que essa gratidão antecipada é a chave para ativar a abundância. Ao agradecer antes, você sinaliza ao universo e a si mesmo que já possui a essência do que deseja. Isso altera seu estado interno e coloca sua vibração na frequência da prosperidade. Outro detalhe que Hill absorveu foi a necessidade de eliminar a dúvida. Jesus era claro: se tiverdes fé e não duvidardes. A dúvida é a rachadura que drena a força criativa. Para manter a expectativa viva, é preciso blindar a mente contra pensamentos contrários e contra as influências negativas do ambiente. Hill ensinava que isso podia ser feito por meio de afirmações diárias, leitura de bons livros, convivência com pessoas positivas e, principalmente, controle sobre o que se permite entrar na mente. No campo prático, Hill orientava a escrever de forma clara e específica o que se deseja alcançar, revisitar essa declaração diariamente e agir como se já estivesse no caminho certo. Isso é exatamente o que Jesus exemplificava. Ele falava com autoridade, curava com confiança e jamais hesitava diante do impossível. Essa postura não era apenas espiritual, mas estratégica. No final, a lei da expectativa não é sobre torcer para que algo aconteça, mas sobre viver de tal forma que seria ilógico o resultado não se concretizar. Essa é a mesma mentalidade que fez pescadores acreditarem que poderiam ser pescadores de homens e que transformou uma mensagem em um movimento capaz de atravessar milênios. O poder da palavra e a semente da criação. Napoleon Hill identificou que Jesus usava as palavras com uma precisão cirúrgica. Ele sabia que cada frase pronunciada não apenas transmitia uma ideia, mas também carregava energia criadora. Hill chamava isso de o poder vibracional da palavra. Assim como uma semente contém todo o potencial de uma árvore, uma palavra falada com fé contém o embrião de um resultado. Cristo dizia: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Para Hill, isso significava que a linguagem que usamos diariamente é um reflexo direto das nossas crenças internas e, ao mesmo tempo, um molde para o futuro. Quem fala constantemente de falta, dívida e fracasso está cultivando, sem perceber, um terreno fértil para a escassez. Já quem fala de possibilidades, soluções e gratidão está regando sementes de prosperidade. Hill aplicava isso ensinando que o diálogo interno e externo deve ser disciplinado. Ele incentivava seus leitores a eliminar frases como "eu não posso", "é impossível" ou "eu nunca terei", e substituí-las por declarações construtivas. Estou aprendendo a prosperar. Cada dia estou mais perto da minha meta. Oportunidades chegam até mim constantemente. Para ele, essas não eram apenas palavras positivas, mas comandos diretos à mente subconsciente, que então passava a trabalhar para transformar essas afirmações em realidade. Jesus reforçava esse princípio por meio de parábolas agrícolas. Ele falava da semente que cai em boa terra e produz 100 por 1. Hill entendia que a boa terra é a mente treinada para receber ideias e nutrir apenas aquelas que servem ao propósito maior. Uma palavra lançada em um solo mental fértil pode transformar completamente a trajetória de alguém. Mas Hill também alertava sobre o uso descuidado da fala. Assim como uma semente ruim cresce se for regada, palavras negativas e de dúvida também criam frutos amargos. Cristo sabia disso,
Por isso evitava falar de derrota, mesmo diante de situações críticas. Ele declarava cura, vitória e abundância, mesmo antes que qualquer evidência física existisse. Na aplicação prática, Hill recomendava criar um mantra pessoal de prosperidade, uma frase curta e carregada de significado que a pessoa repetiria todos os dias com emoção e convicção, até que se tornasse parte de sua identidade. Essa técnica, inspirada nos ensinamentos de Jesus, servia para alinhar pensamento, sentimento e ação. Além disso, ele destacava que as palavras têm o poder de influenciar outros. Um líder que fala com confiança e esperança eleva toda uma equipe. Da mesma forma, alguém que verbaliza medo e insegurança contamina o ambiente. Por isso, cuidar daquilo que se fala é, para Hill, um ato de responsabilidade não só pessoal, mas também social e espiritual. Assim, o que Jesus ensinou sobre a palavra se tornou para Hill um dos fundamentos mais práticos da prosperidade. Falar o que se quer ver, declarar o que se quer viver e proteger a boca como se fosse o portão principal de entrada e saída da própria fortuna. A visão clara e o propósito divino. Se há algo que unia profundamente os ensinamentos de Jesus Cristo e a filosofia de Napoleon Hill, era a convicção de que toda prosperidade duradoura nasce de um propósito claro e bem definido. Jesus não veio ao mundo confuso sobre sua missão. Desde muito jovem já dizia: "Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu Pai?" Ele tinha uma direção, uma visão, um chamado, e Hill enxergou nisso uma das maiores chaves da realização humana: saber para onde se está indo. Para Hill, uma das maiores causas do fracasso era a ausência de propósito. Ele dizia que o que não tem direção se torna presa fácil das circunstâncias. Ao estudar Cristo, Hill entendeu que a clareza de propósito era tão poderosa que dava força até mesmo para suportar perseguições, incompreensões e desertos. A fé de Jesus não era apenas em Deus, mas na certeza de que estava cumprindo uma missão que transcendia o tempo e o espaço. No campo da prosperidade, Hill ensinava que o indivíduo precisa estabelecer com precisão o que quer alcançar. Isso não significa apenas quero ganhar mais dinheiro, mas sim quero ganhar X reais por mês, prestando tal serviço, ajudando tais pessoas de forma ética e consistente. Essa clareza ativa o cérebro de forma especial, envolvendo o subconsciente e a imaginação na criação de caminhos. Jesus, ao curar, ao ensinar, ao confrontar, sempre fazia tudo dentro do escopo de sua missão. Ele não era disperso, não se desviava por vaidades ou ganhos pessoais. Hill viu aí a lição mais valiosa para quem quer prosperar de verdade. Tudo deve estar alinhado ao seu propósito maior. Prosperar sem propósito é como ter um barco sem leme. Você até pode andar, mas não vai chegar a lugar algum. E mais, Hill observou que Jesus não apenas tinha um propósito, mas também o visualizava e o declarava com fé. O reino dos céus está entre vós. Ele não falava do que viria, mas do que já era. Hill traduz isso como o viver no fim, ou seja, viver hoje como quem já está no destino desejado. Isso muda sua postura, sua vibração, suas escolhas e até sua linguagem corporal. Para colocar isso em prática, Hill criou um exercício inspirado nessa sabedoria: escrever um propósito de vida em termos claros, repeti-lo diariamente em voz alta e agir todos os dias em direção a ele. Isso cria um campo magnético de oportunidades, porque sua mente passa a operar com foco e o universo começa a mover peças que antes estavam ocultas. Cristo também falava de foco quando dizia: "Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz." O foco no propósito ilumina tudo: decisões, relacionamentos, finanças e até a saúde. Sem propósito, a vida é pesada.
Com propósito, ela ganha leveza, até nos momentos difíceis. O mais impressionante, segundo Hill, é que o propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Pode ser criar uma família saudável, transformar uma comunidade, construir um negócio com integridade. O que importa é que ele seja verdadeiro para você e alinhado com os princípios de amor, serviço e crescimento. Quando isso acontece, a prosperidade não é apenas possível, ela se torna inevitável. A lei do dar e receber, servir para prosperar. Napoleon Hill compreendeu, ao estudar profundamente os ensinamentos de Jesus, que existe uma lei sagrada que rege tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, a lei do dar e receber. Cristo vivia essa lei. Ele curava, ensinava, acolhia, doava tempo, energia e sabedoria, e por isso atraía multidões, respeito e até mesmo a multiplicação sobrenatural dos recursos. Hill entendeu que essa lei não era simbólica, mas literal. Toda verdadeira prosperidade nasce do ato de servir. Quem serve com excelência, com amor, com propósito, inevitavelmente será recompensado, mais cedo ou mais tarde, de forma direta ou indireta. Ele dizia: o valor do seu serviço determina o valor da sua recompensa. E Jesus afirmava: aquele que quiser ser o maior, que sirva. O mundo moderno tenta inverter isso. Muitos querem receber antes de dar, querem lucros sem plantar valor, querem colher sem semear. Hill combateu essa mentalidade com veemência. Ele explicava que quando uma pessoa foca apenas no ganho próprio, sem pensar em como está beneficiando os outros, ela constrói riqueza com base instável, que não resiste à crise, à crítica ou ao tempo. Já quem serve com verdade, constrói algo sólido, que se expande naturalmente. Hill também destacou algo sutil, mas poderoso. Jesus nunca cobrava por seus milagres, mas também nunca andava em escassez. Havia abundância ao redor dele, porque ele estava sempre gerando valor. E quando você gera valor de forma autêntica, o universo responde, seja com doações, portas abertas, aliados inesperados ou ideias lucrativas. A provisão segue a missão. Essa compreensão levou Hill a criar uma de suas práticas mais conhecidas, o plano de serviço. Ele recomendava que cada pessoa anotasse diariamente como poderia servir melhor, seja seu cliente, sua família, seu público ou sua comunidade. Essa atitude colocava a mente no modo contribuição em vez de escassez, e isso por si só já começava a atrair novos fluxos de abundância. Cristo também ensinava a generosidade como atitude de fé. Ele elogiou a viúva, que deu 2 moedas, e afirmou que ela havia dado mais do que todos, porque deu com o coração. Hill dizia que a generosidade não depende da quantia, mas da intenção. Dar com fé, mesmo pouco, gera retorno com força. E há algo ainda mais profundo. Jesus ensinava que dar é uma forma de se libertar do apego. E o apego é uma das maiores barreiras para a verdadeira riqueza. Hill entendeu que o medo de perder paralisa a mente, enquanto o ato de dar liberta e coloca a pessoa em fluxo com a abundância infinita do universo. Se você quer prosperar, Hill ensinava, comece hoje a se perguntar: como posso servir mais e melhor? Como posso entregar algo de valor, mesmo antes de ser pago por isso? Como posso, como Cristo, usar meu dom para curar, inspirar ou transformar vidas? A resposta a essas perguntas não apenas mudará sua conta bancária, mas sua alma. Porque prosperidade verdadeira não é apenas sobre ter mais, é sobre se tornar mais. A herança espiritual de Jesus em Pense e Enriqueça. À medida que Napoleon Hill concluía sua obra-prima Pense e Enriqueça, ele estava convencido de que sua missão não era apenas ajudar pessoas a ficarem ricas, mas sim conduzi-las ao encontro de um princípio espiritual que ligava riqueza e propósito.
Ele sabia que a verdadeira prosperidade não podia ser separada de princípios eternos. E é por isso que, em suas entrelinhas mais profundas, encontramos uma herança direta dos ensinamentos de Jesus Cristo. Hill não citava Jesus com frequência em sua linguagem popular, pois queria alcançar públicos de diferentes crenças. Mas o Espírito de Cristo está presente em quase todos os capítulos de sua obra. Ao falar de desejo ardente, fé inabalável, autossugestão, conhecimento especializado, persistência, o poder da mente mestra e até mesmo o sexto sentido, ele estava traduzindo para a linguagem moderna os princípios espirituais que Cristo viveu há 2000 anos. Jesus falava com simplicidade, mas com uma profundidade que ainda hoje não foi totalmente compreendida. Ele dizia que o reino de Deus estava dentro de nós. Hill interpretava isso como a centralidade da mente, da crença e da atitude interna na construção da realidade externa. Jesus dizia para não se preocupar com o amanhã, porque a provisão viria. Hill traduziu isso como confiança plena no plano que se constrói com fé. Cristo mostrava que o verdadeiro líder era o que mais servia. E Hill usava esse exato princípio para mostrar que os maiores empresários, inventores e líderes não eram os mais gananciosos, mas os mais determinados a resolver problemas e melhorar vidas. E o mais grandioso, Jesus ensinava que tudo é possível ao que crê. Hill, por sua vez, insistia que qualquer pessoa, de qualquer origem, poderia alcançar qualquer objetivo se aplicasse com disciplina os princípios corretos. O eco entre esses dois mundos, o espiritual e o prático, é tão perfeito que parece impossível que seja coincidência. Ao estudar as vidas dos milionários mais bem-sucedidos, Hill percebeu que todos, sem exceção, seguiam inconscientemente leis espirituais ensinadas por Jesus. Eles acreditavam antes de ver. Eles davam antes de receber. Eles serviam antes de lucrar. Eles enfrentavam a dúvida com fé e caminhavam mesmo quando o chão ainda não estava visível. O maior erro de quem busca prosperar hoje é tentar separar dinheiro e espiritualidade. Hill aprendeu com Jesus que o dinheiro é uma energia que amplifica quem você é. Se você está alinhado com o bem, com a ética, com o amor ao próximo, ele será um amplificador de bênçãos. Mas se você está movido por ego, medo ou vaidade, ele será um amplificador de ruína. Por isso, o legado de Hill, inspirado em Cristo, é um chamado à prosperidade consciente. Não aquela que ostenta ou esvazia a alma, mas aquela que eleva, que transforma o ambiente, que inspira os filhos, que honra a criação divina. Se você aplicar o que foi revelado aqui, não apenas como teoria, mas como prática diária, sua vida vai mudar. Você vai perceber que prosperar é natural quando você se conecta com a fonte. E para encerrar, lembre-se desta frase que une os dois mestres. Tudo é possível ao que crê. Jesus. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal agora mesmo. Isso não é só um vídeo, é uma semente que você planta na sua mente. E tudo começa por uma decisão: viver com fé, agir com propósito e prosperar com consciência.